A paz do Senhor, amados irmãos, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eis-me aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. O seguinte tema nesse dia, nesse vídeo de hoje, eu quero citar. A Bíblia fala que a igreja passará pela tribulação. Será que a Bíblia fala claramente? Os pré-tribulacionistas dizem que não falam claramente que a igreja passará pela grande tribulação. Mas a Bíblia fala, irmãos. Eu quero conferir com vocês. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7, a partir do verso 21. Daniel, capítulo 7, e o verso 21 e 22. Amém? Vamos ler comigo. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Grave bem, santos. E prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Então aqui Daniel deixa muito claro que a igreja passará pela mão do anticristo. Quem são esses santos? Justamente a igreja que estará ainda aqui na terra. Porque a Bíblia não fala em pré-arrebatamento. A Bíblia não fala. Já perguntei a vários pastores, vários presbíteros, vários doutores da lei, e nenhum conseguiu me mostrar claramente dizendo Jesus que irá arrebatar sua igreja antes da grande tribulação. Eles só vêm com suposições, eu acho, não é assim, uma interpretação rasa e superficial. Mas a Bíblia não fala que a igreja não passará pela grande tribulação ou será arrebatada antes da grande tribulação. E eu quero conferir com vocês novamente, lendo novamente. Vamos ler novamente? Daniel 7, 21. E olhava e eis que o chifre, que é esse chifre? O anticristo, fazia guerra contra os santos. Santos é o quê? Separado, né? Que é a igreja. Santos é separado. Simboliza o quê? A igreja. E prevalecia contra eles. E o verso 22 é muito importante. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Então, nesse exato momento, quando a igreja estava passando pela tribulação, nesse tempo, o Senhor de dias, o Deus Altíssimo, fez justiça em favor dos santos. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Então, nesse tempo de perseguição, após esse tempo de perseguição, que a igreja irá possuir o reino, como Daniel fala aqui. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Então, se veio o tempo, nesse tempo aqui de angústia, de grande tribulação, se foi nesse tempo que eles vieram possuir o reino, então eles não possuíram antes. Porque é nesse tempo, no tempo de angústia, tempo de tribulação, que eles irão possuir o reino. Como Daniel fala aqui claramente. E veio o tempo que eles possuíram o reino. Depois do quê? Da perseguição do anticristo. Como no verso 21 e 22 fala. Amém? É muito claro aqui. Aí, para não deixar muito vago, Daniel também fala no capítulo 12 de Daniel, fala assim, do primeiro ao 2. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo. E haverá o tempo de angústia, qual nunca houve nação até o tempo mais. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Escrito no livro da vida. Então Daniel fala, verso 1 ao diante, que ele fala que haverá um tempo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do filho do seu povo. E haverá um tempo de angústia. Que tempo de angústia é esse? Da grande tribulação. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Então naquele tempo, justamente como eu li o verso 21 e 22 do capítulo 7, é naquele tempo que será salvo o teu povo, aquele que for achado escrito no livro da vida. Então Daniel novamente ele confirma o que ele falou no capítulo 7, que é naquele tempo que a igreja vai ser arrebatada. No tempo de angústia, no tempo de grandes tribulações. É por isso que Jesus disse, no capítulo 24, no verso
29, 30, 31, depois das tribulações daqueles dias, que ele vai vir. Ele junta a grande tribulação da igreja e também a dos ímpios, que os ímpios também foram atribulados. Aí no verso 2 diz assim, mas dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, Daniel também deixa muito claro que é nesse tempo que será a ressurreição da igreja, que justamente será para a vida eterna. E nesse tempo também será a ressurreição dos ímpios, que é a segunda ressurreição. A Bíblia só mostra duas ressurreições, somente. E muitas igrejas aí, né, falam que será uma terceira ressurreição para aqueles que passaram pela grande tribulação. E isso é uma tremenda heresia. Que a Bíblia não fala em terceira ressurreição, fala de primeira e de segunda. Amém? E eu quero convidar você para ler Mateus 24, 21, 22 também. Que diz assim, Mateus 24, 21, 22. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E novamente que Mateus ele declara as próprias palavras de Jesus narrando, dizendo que haverá uma grande tribulação, que nunca houve e nunca mais haverá. Justamente como Daniel ele falou, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Que é nesse tempo que o povo será salvo. E depois ele fala que será ressuscitado, justamente com um arrebatamento. E aqui fala um grande livramento que o anjo Miguel deu, capítulo 12, verso 1, que aqui Jesus declara aqui, que serão abreviados aqueles dias em favor dos escolhidos do Senhor. Aí muitos dizem, não, aqui é só os judeus. Negativo. Só é todo aquele que aceita Jesus é escolhido. Capítulo 15, verso 16, se não me engano, de João, ele fala, não vos escolhestes vós a mim, mas me escolheis a vós. Então todo aquele é escolhido de Deus. Gálatas 3, 28 também diz, e o 29, não há grego, não há judeu, mas todos somos um em Cristo Jesus. Não há separação. Efésios 2,14 também diz que a barreira foi quebrada. A barreira foi quebrada, não há mais grego, não há judeu. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então não há condições de Jesus levar uma parte da igreja e deixar outra. Não há condições. Porque haverá um arrebatamento daqueles que passaram da grande tribulação. Então não tem condições de ser dois arrebatamentos para a igreja. Por quê? Porque é somente uma ressurreição para o justo. Se for dois arrebatamentos para a igreja, então tem que ser duas ressurreições para a igreja. Mas a Bíblia só mostra uma ressurreição. E vamos conferir agora. Aleluia. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler comigo. Apocalipse 20. Em diante. 20 e o verso 4. Apocalipse 20 e o verso 4 que diz assim. Então vi tronos. E nesses se assentaram-se aqueles que foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Também como por a palavra de Deus. Aleluia. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, capítulo 20 do Apocalipse, verso 4, fala que João diz que viu tronos, que neles se assentaram aqueles com foi a autoridade de julgar. Vi ainda as almas do decapitado por causa do testemunho de Jesus, também por causa da palavra de Deus. Aleluia. Tão quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João ele destaca um povo que passou pela tribulação, pela grande tribulação, a qual o anticristo ele prevaleceu contra os santos. Mas teve alguns sobreviventes, entendeu? Mas João ele destaca aqui os que foram ressuscitados, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entendeu? Ele destaca aqui no verso 4. Aí para nós sabermos que ressurreição é essa, porque muitos dizem que é a terceira ressurreição, que a Bíblia só mostra duas. Uma para a vida e outra para a vergonha, da igreja e do ímpio.
Mas já ouvi até na televisão, um rapaz pregando, não, os que passaram pegando tribulação ficaram para a terceira ressurreição. Mas vamos ver se a Bíblia fala que é a terceira. No verso 5 diz assim: e os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse 1000 anos. Por que os restantes dos mortos não reviveram? Porque foram ímpios. Paulo diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, a primeira ressurreição é para a igreja. E a segunda para os ímpios. Para o juízo final. A condenação para o inferno. Então, no verso 5 diz que a segunda será para os ímpios, que não reviveram. Então, ficarão para a segunda. Aí, no mesmo verso 5, ele diz o quê? Os restantes dos mortos não reviveram, até se completasse 1000 anos. E diz, esta é a primeira ressurreição. Como é a terceira? Se a própria Bíblia diz que é a primeira, há uma coisa a duvidar. Vigiai, irmão, com esses estudos que estão dando nas igrejas. Pesquise antes. Ouça e analise. Pesquise. Não segure tudo que está sendo pregado hoje. Que tem muitas coisas erradas, amados irmãos. Infelizmente. Mas a própria Bíblia diz aqui que esta é a primeira ressurreição. E no verso 6 é muito claro. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou nesta ressurreição. Que passou pregando tribulação. Nessa ressurreição que João destacou o povo que passou pegando tribulação. Justamente eles serão ressuscitados com os demais. Aí diz, bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então João ele diz que bem-aventurado é o santo que faz parte dessa primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá poder sobre eles. Então, como eu posso crer no pré-arrebatamento, se a própria Bíblia diz que nessa ressurreição, depois da grande tribulação, que o povo será bem-aventurado, que a segunda morte não terá poder. Então, se acontecer um pré-arrebatamento suposto, antes da grande tribulação, aquele povo não será bem-aventurado. Porque João diz que é nessa ressurreição aqui, que é na primeira, que justamente é da igreja, existem duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a perdição eterna. O povo hoje está querendo acrescentar mais uma ressurreição. Estão acrescentando. Isso é um grande erro da parte deles. Mas a Bíblia diz que esta é a primeira. Se é a primeira, houve alguma antes? Não vamos alterar a matemática. Antes de primeira não existe nada. Agora depois de primeira tem a segunda, que justamente é a dos ímpios, quando terminar o milênio. Leia o capítulo 20, o 4 ao 6. Muito claro. Não é verdade? Aí no verso 7, capítulo 7 de Apocalipse, deixa muito claro que a igreja passou pela grande tribulação. E passará. 7 e o 14. Diz assim, 13 e o 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem de vestiduras brancas, que são da onde vieram? E respondeu o Senhor, tu, ó sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as suas almas, aleluia, suas almas vejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Repetindo novamente. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem de vestiduras brancas, quem são estes? De onde vieram? Respondeu, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as suas almas vejaram no sangue do Cordeiro. Então, João novamente declara uma visão glorificada que viu aqueles que estavam lá, um grupo específico que estava lá na hora da ressurreição geral, viu um grupo específico e disse, quem são esses? Esses que vieram da grande tribulação. Como é que a igreja não passou pela grande tribulação? Se a Bíblia mostra claramente que ela passou. É muito contraditório. Não existe terceira ressurreição, não existe 2 arrebatamentos para a igreja, porque se houver 2 arrebatamentos da igreja, tem que ter 2 ressurreições. E se for 2 ressurreições, terá a terceira, que é dos ímpios. A Bíblia mostra só 2. Uma para a vida eterna e outra para tormento eterno, que é justamente para o inferno, que justamente é para onde os ímpios irão. Capítulo 20, o verso 4 diante,
fala de uma ressurreição concretizada. Então, os pré-tribulacionistas eles não conseguem mostrar na Bíblia aonde está escrito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não conseguem mostrar. E muito menos uma ressurreição concretizada antes da grande tribulação. Ele só mostra o que? Profecia. Mas aqui mostra a igreja concretizadamente sendo ressuscitada. Por quê? Porque é a primeira. Mas a Bíblia não mostra os restantes, só mostra um pouco que passou pela grande tribulação. Sim, porque João destacou para poder enganar, para poder não enganar a gente, para a gente poder ficar ciente que a igreja vai passar pela grande tribulação. E para evitar essas certas heresias que vêm pregando dentro da igreja. Então, por que essa aqui é uma ressurreição geral? Porque é a primeira. É a primeira ressurreição. João 6,39 diz que o Senhor nos ressuscitará no último dia. Paulo 15, 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, o verso 52 diz que será na última trombeta. Justamente quando chega a ira. Deus diz que nos livrará da ira vindoura, não da grande tribulação. Se você prestar atenção, a ira de Deus só vai começar no toque da última trombeta, que é a sétima. Chega o tempo da tua ira. Então, só naquele tempo, antes do toque da sétima trombeta, a igreja tinha passado pela grande tribulação. O anticristo já tinha perseguido a igreja. São dois tempos diferentes. Mas o pré-tribulacionista, ele junta grande tribulação e ira. Não, Deus não vai nos livrar da ira. Não, sim, a ira, nós vamos ser livres da ira. A ira é para os ímpios. A grande tribulação, infelizmente, é para a igreja. Para ser provada na fé. Aí diz, não, mas a Apocalipse não mostra a igreja, do capítulo 4 em diante, não mostra a igreja na grande tribulação. Hoje, eu convido você para ler comigo agora. Capítulo 13. Capítulo 13. De Apocalipse, que fala claramente a igreja sendo perseguida por anticristo. Diz assim, capítulo 13, a partir do verso 7. E foi dito também que pelejasse contra os santos. Que santos? A igreja. E os vencesse. E deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Novamente a igreja falando aqui, né? Apocalipse capítulo 13, verso 7 ao 10, que os santos sendo perseguidos e mortos pelo anticristo. E no verso 10 fala que a perseverança e a fidelidade dos santos, que guardou a palavra pela fé no Senhor Jesus. Por que nós devemos guardar a palavra no meio da tribulação e perseguição? Porque a morte em Cristo Jesus é vitória para mim e você. Então, amados irmãos, mostrei claramente aqui, o Espírito Santo mostrou através de mim, que a igreja passará pela grande tribulação. Leia atentamente os versículos da Bíblia. A confirmação mais importante é no capítulo 20, que ele fala no verso 5, que esta é a primeira ressurreição. Se é a primeira, amados irmãos, não houve outra antes. E a Bíblia não mostra um pré-arrebatamento. Até agora ninguém conseguiu me mostrar. Se você conseguir, está assistindo esse vídeo, eu peço ajuda. Eu não venho com suposições, não, eu acho, com doutrina da axiologia. Não, eu quero na palavra. Que a Bíblia mostra o arrebatamento depois da grande tribulação, claramente por Jesus. Mateus 24, 29, 30 e 31. E que Deus os abençoe. Amém?